te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus de poder e misericórdia, que concedei aos vossos filhos e filhas a graça de vos servir, como devem fazer, que concorra livremente ao encontro de vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, no versículo de 1 a 10. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó. Estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que deveria passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou em tua casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Como é feito, o Filho do Homem veio procurar e salvar os que estavam perdidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o 31º domingo do tempo comum. E então nós estamos aí caminhando já para o final do ano litúrgico. Daqui a 3 semanas nós celebraremos então a festa de Cristo Rei do Universo no 34º domingo do tempo comum. E a liturgia, ela vai nos conduzindo nesse mês que nós rezamos pelas missões, que nós renovamos as nossas forças pelo Espírito de Deus, pelo Espírito da oração, para que nós possamos realmente ser discípulos e missionários de Jesus, para continuar esse projeto tão lindo que é a evangelização. Todo aquele que é bem evangelizado, ele tem uma conduta, uma vida aonde ele passa, ele proclama a vida de Deus, aonde Deus habita, ele se encontra a graça e o amor. E a primeira leitura do 30º domingo, primeiro domingo do tempo comum, fala no livro da sabedoria. Fala desse amor infinito de Deus sobre a toda a criação. No livro da sabedoria, fala que Deus criou
né? Todas as coisas, e por todas as coisas ele se incomoda, ele cuida, ele se preocupa. Não é só com o ser humano, mas com toda a criação. Isso nos quer levar a liturgia a entender que somos, então, escolhidos de Deus para fazer a vontade de Deus. Como Deus, ele é amor, amor também temos que ser. E nós temos que amar também tudo aquilo que Deus criou. Então, cuidar de tudo, como a natureza, né? Como o meio ambiente, enfim, tudo, os animais. Deus quer que tudo caminhe bem para que o homem tenha a graça de ter na sua vida tudo aquilo que Deus criou é em benefício do homem. Quer dizer, se Deus cuida de toda a criação, de todos os animais, todos os insetos, tudo ele cuida com amor, imagina o cuidado que Deus não tem por cada um de nós. Então o convite hoje da liturgia é isso, olhar para esse amor infinito de Deus, que cuida de todas as coisas, e tudo aquilo que ele criou, ele sabe o valor que tem, e por isso ele cuida de tudo, para que o benefício aconteça a todos os seres humanos. E pede então para que todos aqueles que querem o seguir, que querem caminhar numa vida onde depois dessa se encontra a glória. Para isso, então, a nossa vida tem que ser uma vida de louvor e de gratidão. Louvar e agradecer a Deus pela sua bondade infinita, por tudo aquilo que ele criou por amor a nós, e aí nós correspondermos a tudo aquilo que ele fez com atitude. Aí é a nossa gratidão, glorificar a Deus com a nossa própria vida, porque quando nós fazemos o bem, Deus fica muito contente e ele sabe que tudo é dele, tudo para ele, e aí a glória de Deus se manifesta no nosso meio. E São Paulo, ele vem dizer que para que nós possamos corresponder tudo aquilo que é chamado de Deus, tudo aquilo que é virtude de Deus, precisamos então termos uma vida de oração. Então a oração é o ponto central da nossa fé, para que possamos estar sempre em comunhão com Deus, precisamos ter uma vida de oração. Quando nós temos uma vida de oração, nós somos alimentados na alma. E o Espírito de Deus, ele atua abundantemente, e as obras de Deus acontecem através de nossos gestos e de nossas atitudes. O reino de Deus vai crescendo e se definindo na nossa vida. E aí o Evangelho ele fala para nós sobre Jesus que ia passando, e ali tinha um homem que era, pelo conceito dos judeus, ele não era bem quisto, porque ele fazia parte daquele povo aquela autoridade, né, que como chefe dos cobradores de imposto, ele corrompia, defraudava. Então a imagem do cobrador de impostos para aquele povo era uma imagem negativa. E aí Jesus ia passando e ele quis ver Jesus. E ele quis ver Jesus, e para ver Jesus, ele era de baixa estatura, a multidão então atrapalhava, ele subiu numa árvore. Jesus, ao passar perto dele, viu o esforço de Zaqueu. Ao ver o esforço de Zaqueu, ele disse: desce depressa, Zaqueu, que hoje a salvação chegou na tua casa, chegou na tua vida. E aí então ele recebeu Jesus lá na sua casa. O que aconteceu? Aqueles fariseus, eles começaram a criticar, dizendo: como que ele recebe um pecador em sua casa, vai fazer refeição com um pecador? Por que essa passagem, amados? Por que olhar para isso? Porque no livro da sabedoria fala desse amor de Deus por tudo aquilo que ele criou, e por tudo ele cuida, porque o amor dele é infinito pelo ser humano. E se nós somos imitadores de Deus, precisamos também amar o ser humano. E ali, esses fariseus, eles não tinham nenhuma atitude de compaixão, mas de crítica.
aquele coração transformado de Zaqueu, Jesus tinha a alegria de saber que ele tinha transformado, foi por causa disso que ele veio ao mundo, para converter. Só que o fariseu ficava ainda com aquele Zaqueu antigo e não tinha compaixão, por isso não modificava nada no conceito deles. E se nós olhar para a nossa vida, também somos assim, conhecemos as pessoas, vemos os seus defeitos e nós vamos criticando as pessoas pelo seu defeito sempre. Nós não olhamos para o ser humano, nós olhamos para o pecado do ser humano. E nós ficamos presos no pecado do ser humano sempre quando nós conhecemos aquele pecado que ele cometeu. E assim Deus não é. Deus, ele olha o pecador e não o pecado. Nós olhamos o pecado e não o pecador. Por isso a liturgia de hoje fala da misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia de nós. Porque ele não olha o nosso pecado, ele olha o pecador, ele olha o homem, o ser, e não as suas atitudes, porque as suas atitudes ele tem por elas misericórdia. Claro que ele quer que mude, que transforme, mas a oportunidade precisa dar. Quer dizer, Zaqueu muda de vida. Para Jesus, ele estava salvo. A salvação entrou em tua casa. Para aqueles que conheciam a vida de Zaqueu, ele continuava o mesmo. Entendeu, amados? Então, que nós possamos também, como Deus olha o homem e não o pecado dele, que nós possamos também olhar o homem com esse interesse que ele se converta. Esse é o sentido do missionário. Esse é o sentido daquele que tem função dentro da igreja, de estar a serviço da igreja, porque a igreja é um meio de conversão. Se nós formos ficar presos no pecado, nós nunca vamos levar as pessoas à conversão, porque nós não vamos ter misericórdia das suas misérias. Então fique para nós essa mensagem. Jesus olha para o homem e não para o pecado cometido. Assim somos nós. Nós precisamos olhar para o homem e não para o pecado. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus